vocês dividirem aqui no Whats para mim. Professora, achei essa crônica, amei. Professora, achei essa outra crônica, amei. Então, nós vamos ter só essa primeira parte da aula e a segunda parte vai ser lá pelo Whats. Vocês vão pesquisar várias crônicas e vão dividir comigo. O legal da crônica é que ela é curtinha. Ela tem 1 ou 2 páginas no máximo, porque elas realmente servem só para o momento fotográfico do evento. Quem são os grandes cronistas brasileiros? O Nelson Rodrigues, por exemplo, é um deles. O Carpinejar é um outro cronista muito bacana. A gente vai ver também conto e nós veremos poema. Então, assim, a gente está mesclando o texto acadêmico com um pouco de texto literário para fazer leitura dos graus, né? Leitura detalhada e leitura geral e leitura detalhada. Nas crônicas, a leitura detalhada é isso que vocês fizeram. Justifique o título, sobre o que ele está falando, qual é a temática. Eu vou ler outra crônica agora, prestem atenção. Ó. Você me ama é o título da crônica. Minha mãe teve um pesadelo. Prestava concurso para defensoria pública. Sala lotada de candidatos, nervosismo, lápis afiado. Ao receber a prova do instrutor, qual sua surpresa ao perceber que a folha contava apenas com as respostas? Cadê as perguntas? Ela se desesperou. O monitor lamentou, mas não tinha como mudar a natureza do teste. Só vim aplicar a prova, desculpa. O perturbador sonho materno é de uma simbologia poderosa. Passamos mais tempo de nossa rotina respondendo respostas do que atendendo perguntas. Perguntamos com uma resposta e continuamos respondendo. Não pretendemos mudar nossas opiniões, não pretendemos nos despedir de nossos condicionamentos, não pretendemos modelar os planos, somos um bando de certezas recolhendo exclamações. O mais complicado é aguardar justamente a pergunta, não sair falando de qualquer jeito, para qualquer alvo, mas aguentar o intervalo do dilema, resistir ao silêncio aflitivo da espera, tolerar, pensar com os ouvidos. Pois quem responde perguntas conversa, quem responde resposta discursa. É uma arte aprender a fazer perguntas necessárias e ser condizente ao tamanho das questões. Não ser preguiçoso ou excessivo. Tem gente que recebe uma interrogação pequena e já cria uma tese de resposta. Tem gente que recebe uma interrogação grande e usa de evasivas, respostas curtas. Respeitar a proporção da pergunta é amar a curiosidade, é não ser afetado ou pretensioso, é não se vangloriar ou desmerecer a dúvida, ir aos poucos ajuizando, não responder tudo para não ter que responder depois, nem nada para cessar a aproximação. Seguir com a inocência atrevida de uma criança que provoca o sentido das coisas até despertar a vontade das coisas. Se sua mulher questiona, você está feliz? É uma pergunta pequena que pede que você revise seu dia. A resposta é: sim, estou feliz. Não, não estou feliz. Ambas pedem um motivo. É uma nova pergunta, pequena, com olhos nos olhos. Mas se sua mulher indaga: você me ama? É uma pergunta grande, que reivindica que você revise toda a história com ela. É uma pergunta para lembrar muito. É uma pergunta para explicar com cenas, passagens, lugares. É uma pergunta que não tem sucessora. É uma pergunta carregada de saudade. É uma pergunta única, decisiva, maiúscula, com um oceano para atravessar de mãos dadas. Não é uma pergunta, é uma declaração. Não seja breve. Valorize a cadência das frases. Ela é mais rara de acontecer do que imagina. Nem todos têm a chance de respondê-la. De novo,
a pergunta que eu faço a vocês é: qual a explicação dessa história e qual a relação dela com o título Você Me Ama? Essa história é uma crônica. Ah, eu acho que ele diz o tempo todo que você precisa saber ouvir, mas você também precisa saber falar. Então, você precisa saber como falar com a pessoa ou como responder uma pergunta. E quando ele pergunta no título Você me ama, ele não quer uma simples resposta, ele quer uma resposta detalhada sobre. Exatamente. E vocês agora vamos fazer as questões de inferência que mostram que a pessoa é uma boa leitora. Alexia, você é uma boa leitora. Me diga uma coisa, quando você ouviu essa crônica, você lembra de algum filme que fala sobre a mesma temática ou que gira em torno disso? Alguns livros de ficção que eu leio tem bastante disso, que a pessoa não consegue demonstrar ou não consegue falar sobre os seus sentimentos, sobre amar a outra pessoa. E eu acho que, dependendo do contexto do livro, acaba atrapalhando a situação. Muito bacana. E é o que geralmente acontece, né? A pessoa faz uma pergunta e o outro sai, deixa a pessoa sem a resposta, a pessoa acha, ah, ele não me ama, ele não liga para mim, ele nem respondeu o que eu Sim, pedi. E às vezes é aquilo tão importante para quem fez a pergunta que parece assim. Talvez o outro tenha saído porque não soubesse responder, porque não entendesse a importância daquela pergunta para ele, feita para ele, né? sim. Mas o silêncio fez com que a outra pessoa lesse, ah, ele não gosta de mim, ele não liga para mim, né? É, Só para exatamente. gente, para gente entender. É a mesma coisa que eu falo sobre as aulas do Zoom. Quando eu faço uma pergunta e fico em silêncio e ninguém me responde, o que eu entendo é ou eles não estão entendendo nada, ou eles não estão presentes de corpo e mente, ou só de presença aqui na tela, mas não ouvindo, estão fazendo outra coisa. É muito ruim, porque quem é professor de presencial, a gente lê o rosto, né? A gente lê o gesto, a gente lê a devolutiva do aluno na sala. Se eu estou Uhum. lendo um texto e eu vejo que o aluno não gostou muito, eu não vejo as feições dos alunos curtindo, eu já pego outro livro. Por isso que eu sou a professora das bolsas pesadas, porque eu mudo o livro de acordo com o feedback que eu tenho dos meus alunos. E aí no virtual fica muito complicado, porque eu começo a ler achando que está todo mundo gostando. E eu não tenho feedback nem do rosto de vocês aqui, né? Só vejo os nomezinhos, ó, Desiane, Lucas, Vitor, Márcio, Rodrigo, mas eu não sei qual é o rosto de vocês, se vocês estão gostando, não estão gostando, se continua assim, se não continua. Então, é uma forma de ensinar diferente daquela que eu tenho como experiência há 28 anos ou mais, porque eu comecei a dar aula com 15 anos, hoje eu tenho 48, vocês façam as contas. Então, para mim também tem sido um momento difícil, né? Se eu tivesse que escrever uma crônica sobre as aulas de online, eu acho que eu falaria sobre essa tela aqui que está na minha frente agora. Ó, vou registrar a tela para vocês em forma de crônica, né? Ser professor é olhar no olho, é sentir a é sentir a leveza da aula ou o pesado da aula através do sorriso que o aluno te dá e do balançar da cabeça do vai, professor, eu estou entendendo, é isso mesmo. Ou através do ponto de interrogação daquele aluno que não está entendendo nada e que faz um xiste com o rosto do tipo, não estou entendendo. Ser professor do presencial é saber ler aquilo que o aluno nem fala e que às vezes ele nem sabe que manifestou para o professor uma dúvida através do gesto dele. A impaciência do aluno a gente também percebe quando ele se levanta e sai, sinal de que algo lá fora está mais importante do que o que está aqui dentro. Então, o professor do online, desses de época de Covid, que se viram professores online do dia para a noite, talvez estejam lendo essa tela
onde eles se veem, onde a única pessoa com quem eles conversam que tem movimento são eles mesmos, como um grande desafio. Triste, porque o que faz a gente decorar o nome dos alunos é a cor do olho, do cabelo, o jeito de falar, o tom de voz, o bom dia que dá, a boa noite que dá, o fim da aula, que a gente junta o material, mas o aluno não deixa a gente sair fazendo 1 milhão de perguntas ao nosso redor. Todas essas histórias estão sendo, para mim, muito saudosas. Então eu queria registrar isso aqui. Isso que eu fiz para vocês agora, né, essa reflexão é uma crônica, tá? Talvez vocês nem tenham pensado nessas possibilidades que eu falei para vocês, né, das coisas que a gente sente. Vocês tinham pensado nisso? Uhum. E fala, Vitor. E essa é uma característica dos alunos da engenharia. Eles são mais fechados e é por isso que eu acho que a minha função aqui é cutucar vocês, né? É fazer vocês explodirem as emoções que vocês guardam para vocês e que é super legal de vez em quando a gente dividir. E às vezes a desculpa que a gente tem é a leitura de um texto, né? Você colocar para fora aquilo que você pensa. Bom, gente, hoje a aula foi sobre crônica. Eu vou passar uns vídeos para vocês que eles estão sendo editados. Hoje eu montei 3 videozinhos e aí eles vão ao ar amanhã e aí eu passo para vocês. A gente já viu a aula passada, uma crônica minha, né, do Memórias de Menina Moça. Hoje eu li Carpinejar para vocês, que é crônica também. A gente vai ver contos na próxima aula, a gente vai ver poema, eu vou passar os vídeos para vocês e se Deus quiser a nossa aula do Eva já vai estar montada lá, a nossa turma do Eva vai estar resolvida. O Maurício ficou de explicar para o professor Armando o que está acontecendo comigo, que até agora eu não consegui montar as minhas turmas de Eva. Não fui eu que não consegui, né? Foram problemas técnicos da equipe. Então, se conseguir arrumar tudo isso, semana que vem a gente já vai estar com a aula lá. E, por favor, peguem a apostila. Até a página 35 vocês já conseguem responder. É claro que no meio dessas 35 páginas tem um monte de teoria. Então, na próxima aula a gente começa a fazer as correções, tá bom? Variações linguísticas, relatório e todas as perguntas que tem lá. Beleza? Beleza. Certo. Feito. Então, agora na segunda parte da aula, por favor, façam pesquisa de crônica e dividam comigo lá no WhatsApp. Qual que é assunto, professora? Oi? Qual que é assunto? Qualquer crônica. Qualquer crônica. Pode ser em vídeo ou em texto. Tá bom? Espero vocês no WhatsApp na segunda parte da aula. Um beijo. Tchau, tchau.